enviastes o teu Filho Jesus, para que pudéssemos ter acesso a Deus Pai, para que pudéssemos ter as nossas vidas reconectadas contigo. E agora te pedimos que o Espírito Santo de Deus, que conhece a realidade de cada coração, de cada vida, se revele, fale, que caia por terra todo o empecilho, toda a fortaleza, toda a barreira, e que o teu Espírito tenha total e plena liberdade a falar aos nossos corações, em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém? Aleluia. Você pode assentar-se, por gentileza? É uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. Quero dizer a vocês que todos são bem-vindos. E se você chegou depois do anúncio e não sabe estar com a sua criança de 0 a 10 anos, o nosso Geração Futuro é o ministério que cuida dos nossos filhos, dos nossos netos, porque aqui eles não vão entender a mensagem que a gente vai falar. Tire a sua atenção e talvez a atenção de outras pessoas. E lá no Geração Futuro nós temos um grupo de voluntários especialmente voltados para transmitir um ambiente agradável, lúdico, criativo para a sua criança. Gente, semana passada nós falamos a respeito de um tema baseado no filme A Cabana. Talvez você que não veio semana passada e chegou e recebeu o informativo e disse: poxa vida, vim para um culto e estão falando sobre um filme, A Cabana. A verdade é que esse livro foi um best-seller há aproximadamente 10 anos atrás, vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo. Só no Brasil foram mais de 5 milhões de cópias deste livro. E 10 anos depois, o livro virou um filme. Agora, em abril, esse filme começou a circular no Brasil. E já nas suas primeiras semanas, já quase 3 milhões, e eu não sei como está hoje, que eu não li essa semana, de domingo para cá, mas aproximadamente 3 milhões de pessoas já tinham assistido o filme. Uma das coisas que choca, uma das coisas que chama a atenção do filme, é porque a Trindade, Deus é representado por uma mulher, o Espírito Santo por uma mulher asiática e Jesus por um homem do Oriente Médio. Isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção das pessoas, mas esse não é o tema central do livro, do filme. Sim, o sofrimento. Falei semana passada que o autor Paul William Young era filho de missionários e quando seus pais estavam no exterior fazendo missão, se envolvendo com Deus, com a obra de Deus, o seu filho foi violentado sexualmente. Quando eles voltam novamente para os Estados Unidos, colocam o seu filho numa escola cristã, pensando agora as coisas vão mudar, o seu filho novamente é abusado. E esse rapaz cresce tendo uma dificuldade em relação a Deus e em relação à religiosidade. Porque os seus pais colocavam Deus, o serviço a Deus, em primeiro lugar, em detrimento da família. E ele criou-se, então, uma dificuldade, uma barreira em relação à religiosidade e em relação a Deus, que aonde estava Deus quando ele estava sendo uma criança abusada. Essa é a experiência do autor do livro e do qual o filme está baseado. E se você assistiu o filme ou leu o livro, você sabe também que o personagem principal, Mackenzie, também é alvo de uma realidade de tragédia na sua família. Por isso, o tema central desse livro, desse filme é: onde estava Deus diante da tragédia que acometeu a vida de Mackenzie? Para quem não assistiu, como eu disse semana passada, eu vou contar, então você já vai ficar sabendo. Mas eu não vou entrar em todos os detalhes. A verdade que no filme o personagem cresce em um lar onde o seu pai é religioso, mas ao mesmo tempo é violento e alcoólatra. No domingo o papai está na igreja cantando louvores, adorando a Deus, mas durante a semana espanca sua mãe, espanca o filho, enche a cara. O filho cresce, o personagem cresce com essa situação, até que um dia ele acaba abrindo o seu coração para alguém na igreja e descobre que o seu pai vive uma vida hipócrita, e o seu pai fica muito bravo com ele e dá uma surra tremenda no menino. E o menino acaba então colocando veneno na bebida do pai. Então esse personagem cresce, casa com uma mulher extremamente piedosa, uma mulher extremamente cristã, e eles têm 3 filhos. E no último final de semana do verão americano, eles vão para a beira de um lago acampar, o pai e os seus 3 filhos, 2 pré-adolescentes e uma menina linda, bonita.
de 5, 6 anos, por aí. E lá acontece uma tragédia, a menina some, a menina desaparece. O pai procura, as pessoas procuram, chamam a polícia, chamam todas as pessoas e não encontram a criança até que chega o FBI. E diz que naquela região existe um serial killer que já sequestrou outras crianças. E de repente eles chegam e dizem para o pai que encontraram alguma coisa e levam o pai até uma cabana no meio do mato, uma cabana abandonada, e lá está o vestidinho que a menina estava totalmente ensanguentado. E eles nunca encontraram o corpo da criança e nunca encontraram o assassino que fez o mal para sua filha. Esse homem experimenta uma dor, um sofrimento indescritível. Somente quem enfrentou uma realidade dessa para imaginar o que esse homem pensou. E nos próximos 3, 4 anos ele não consegue tocar a sua vida para frente, tudo desanda, tudo cai. O seu relacionamento com a sua esposa fica difícil, o relacionamento com os 2 filhos que fica difícil, as crianças ficam, o seu trabalho nada vai bem, porque ele não consegue lidar com a questão do sofrimento, da tragédia, e o que mais surge dentro dele é um ódio em relação a Deus. Aonde estava Deus quando isso aconteceu com a minha filha? Por que isso aconteceu? Até que um dia ele recebe na caixa do correio um bilhete dizendo: Mackenzie, esse final de semana eu vou estar na cabana, faz tempo que a gente não conversa, se você quiser aparecer. E assina papai. Papai era a maneira como a sua esposa ensinava as crianças em relação a Deus. Essa é a história do filme. Por quê que Deus, sendo bom, permitiu que a tragédia acometesse a vida desse personagem, a vida desse autor, talvez a sua vida, talvez as nossas vidas? Aonde estava Deus? Por que pessoas boas sofrem? Esse dilema, essa questão não é nova, é uma questão antiga. Epicuro, um filósofo grego, já dizia, ele já falava em relação à bondade de Deus e à onipotência de Deus. Há uns anos atrás, você se lembra quando houve aquele tsunami na Ásia? O nosso aqui, Frei Leonardo Boff, disse: se Deus é onipotente, e pode tudo, e se Ele pode tudo, por que não evitou o tsunami? Por que não evitou o maremoto? Se Ele não evitou, é porque Ele não é onipotente, ou Deus não é bom. Porque se Ele é onipotente, pode todas as coisas e não fez nada para evitar a dor, para evitar a tragédia, para evitar o sofrimento, ou Ele não é onipotente, não pode fazer as coisas, ou Ele não é bom. Esse conflito, essa dicotomia, essa contraposição tem atormentado a vida de todas as pessoas que enfrentam na sua vida a realidade da tragédia, do mal e do sofrimento. Por isso eu gostaria de, baseado nesse tema, compartilhar com vocês o que Deus nos diz na sua palavra em relação ao sofrimento. A resposta de Deus à dor, ao caos, ao sofrimento, à tragédia. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é aonde começou a origem do mal na história humana, aonde começou todas as coisas. No filme, existe um diálogo entre Sarail, que é a que representa o Espírito Santo, e o personagem, e quando ele questiona em relação a onde eles estavam, por que aconteceu isso com a sua filhinha, tão pura, tão inocente, ela responde dizendo assim: vocês humanos são verdadeiramente cegos em relação ao seu lugar na criação. Ela continua dizendo: vocês escolheram o caminho devastado da independência e não compreendem que estão arrastando toda a criação com vocês. Em outras palavras, às vezes a gente se depara diante da televisão, da mídia, e quando a gente percebe o que está acontecendo na Síria, dia desses, aquela imagem de a criança naquela praia, uma criança inocente, tantas pessoas sendo vidas, a gente diz: aonde está Deus nesse negócio? Como isso pode acontecer? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que Deus permite isso? Mas muitas vezes a maioria das pessoas que pensam assim não percebem, não param para refletir que a razão
dessas coisas acontecer é a consequência da opção, da escolha, da decisão que os nossos antepassados fizeram, de viver a sua vida independente de Deus. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus não é o criador do mal e do sofrimento. Essa é a verdade. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: e viu Deus tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Deus, quando iniciou todas as coisas, Deus, quando criou todas as coisas, eram bons. A criação, porque Deus, sendo bom, não pode provir de Deus o mal. Mas a verdade é que o homem e a mulher decidiram, resolveram romper com Deus, resolveram viver a sua vida em autonomia e em independência. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis 3, o verso 2 e o verso 3, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Gente, vamos ser honestos. Até hoje eu e você temos dificuldades em nos submetermos à autoridade. Eu e vocês não gostamos de ninguém mandando em nós. Nós temos um desejo, um sentimento, isso se apoderou de nós e nós não queremos nos submeter a nada nem a ninguém. Muitos não se submetem a outras pessoas e alguns não querem se submeter nem diante de Deus, porque isso entranhou na nossa essência como seres humanos. E hoje a gente percebe essa realidade na sociedade, no mundo, na humanidade. Por quê? Porque essa ruptura, essa separação, essa quebra que Adão e Eva, o homem e a mulher fizeram, ela trouxe prejuízo, ela desequilibrou a vida da humanidade em todos os aspectos. Essa ruptura separou o homem espiritualmente, fisicamente. Nós estamos a cada dia, o seu corpo está a cada dia se deteriorando. Essa semana passada, eu fui na minha dermatologista, porque eu estou com uma mancha aqui no meu braço, e é um carcinoma. Eu vou precisar estipá-lo, porque eu estou com um câncer de pele. E já é a terceira vez que eu tiro um câncer de pele. Por quê? Porque o nosso corpo está em desequilíbrio. As relações sociais estão em desequilíbrio. As pessoas não se entendem mais. Pai odiando filho, filho odiando pai, marido matando mulher, mulher matando pai. A coisa está um caos. Você percebe que em todos os aspectos existe ruptura, desequilíbrio. As pessoas estão cada vez mais doentes nas suas emoções. A própria natureza, a própria ecologia, a própria criação, tudo sofre desequilíbrio, porque um dia o homem decidiu viver desconectado de Deus. Decidiu viver a sua autonomia segundo a sua vontade. E isso trouxe prejuízo. Por isso, quando eu e você olhamos o caos, olhamos a tragédia, percebemos o mal que está assolando por aí, e a gente diz: Deus, por que isso, Deus? Por que as guerras, as violências? Deus poderia dizer para você: não deveria ser assim. Não foi assim que tudo começou. Mas por que o primeiro casal? Gente, às vezes a gente não percebe. A gente imagina que Deus foi mesquinho, que Deus foi avarento, que Deus foi... A gente não sabe o tamanho do Jardim do Éden, mas o Jardim do Éden era muito grande. Lá sei eu, mas era um negócio grande, era um paraíso. Quantas árvores tinha? Lá sei eu, milhares de árvores, talvez 1 milhão de árvores. E no meio disso tudo, Deus colocou só uma. No meio de milhares, talvez milhões, Ele diz assim: eu vou colocar só uma, e essa uma vai representar o desejo de vocês de andar comigo, o desejo de vocês de viverem comigo.
Mas se vocês escolherem essa única árvore no meio de milhares, talvez de milhões, significa que vocês não querem andar comigo. Vocês querem ser dono do nariz de vocês, vocês querem ser autossuficientes. E o que eles fizeram? Eles foram justamente ali. Por quê? Porque nós queremos ser donos do nosso nariz. Nós queremos ser autossuficientes. Hoje pela manhã, eu desconectei o meu celular do meu carregador. Normalmente, ele passa a noite no carregador, de manhã, eu desplugo ele. Ele está funcionando. Mas se eu não voltar a conectá-lo, ele vai durar, sou eu. Mas no momento que ele é desconectado da fonte de energia, eu poderia dizer que o meu celular está morrendo. Essa é a realidade do ser humano do universo. Talvez as pessoas, por isso não ser imediato, não foi algo que tirou e morreu e acabou e bagunçou tudo. As pessoas acham que ainda têm condições de tocar a vida do seu jeito. Ainda acham que podem resolver as coisas na sua autossuficiência. Mas não percebem que há poucos eles estão morrendo, definhando. E nós precisamos nos reconectar com Deus, que é a essência da vida. Por isso Deus enviou Cristo Jesus a essa terra, para reconectar, reconciliar-nos nós com a fonte primária, a fonte única de vida, de subsistência. Então Deus não é o criador do mal. O Criador foi eu e você, nós como pessoas que decidimos viver a nossa vida segundo a nossa autonomia, a nossa autossuficiência. A segunda coisa que a gente percebe é que existe uma dimensão do mal, do sofrimento, que ele é um mistério. Mackenzie começa a conversar com Deus, com a Trindade, e ele diz uma coisa interessante, falando para Deus, quando ele questiona aonde Deus estava, e ele diz: como você, Deus, pode dizer isso diante de toda a dor desse mundo? Como você pode falar isso diante de todas as guerras e desastres que destroem milhares? E daí ele faz a pergunta crucial, ele diz: e qual é o valor de uma meninazinha, de uma criança ser assassinada, morta, por um tarado, por um violentador, por um serial killer? Qual a razão, qual o propósito, qual o sentido disso? Sempre que uma pessoa se depara com uma tragédia, com uma perda, sempre que você é cometido de algo que radicalmente rouba de você, extirpa de você algo precioso, você carrega dentro de si essa pergunta: por que Deus permitiu isso? Onde estava Deus? E se Deus é bom, por que isso aconteceu? Por isso eu gostaria que você entendesse algumas coisas. A Bíblia nos diz que nem sempre nós teremos o que merecemos nessa vida. A vida não é um conto de fadas, que a gente lê para os nossos filhos e diz assim: casaram e viveram felizes para sempre. A Bíblia é muito honesta em relação a isso. A Bíblia é muito óbvia em nos dizer que a vida é injusta. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 9, o verso 14, há mais uma coisa sem sentido na terra. Ele diz: existem coisas que não têm muito sentido na história da terra. Ele diz: justos, pessoas boas, que recebem o que os ímpios merecem. Pessoas justas que merecem o que um bandido sem vergonha, o salafra, o maldoso merece. E em contrapartida existem pessoas ímpias, pessoas más, que recebem o que os justos deveriam receber. Eu também não penso, e quando eu penso nisso, isso não faz sentido. Gente, no fundo todos nós temos dentro de nós uma maneira de pensar, uma maneira de raciocinar, que a gente sempre acha que se alguma coisa ruim aconteceu comigo, é porque eu deixei a desejar.
eu tenho que olhar e ver porque eu pisei na bola, então isso está vindo porque eu pisei na bola. Ah, eu fiz isso errado, sobrou para mim. Mas nós também achamos que se eu fizer só coisas boas, que se eu sempre for uma pessoa legal, bacana, e fizer, não vai acontecer coisa ruim comigo, vai acontecer só coisas boas. Mas a vida não é assim. Quando as coisas boas acontecem para você na vida, saiba de uma coisa. Isso a Bíblia chama de graça de Deus. A graça de Deus que se renovou. E quando as coisas ruins acontecem com você, é vida. É óbvio, gente, que eu não estou falando aqui de pessoas que semeiam coisas ruins. Alguém que semeia coisas ruins, vai colher coisa ruim, isso é óbvio. Mas às vezes você passa a sua vida toda só semeando coisas boas e você colhe coisas ruins. Por quê? Porque a vida não é justa. Nós vivemos em um mundo em desequilíbrio. Nós vivemos em um mundo que não é perfeito. Por isso, nem sempre nós temos o que merecemos na vida. A segunda coisa que eu gostaria que você pensasse é que nem tudo o que acontece é vontade de Deus. Oh lá lá, para alguns isso soa estranho, mas Jesus nos diz que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Jesus está nos dizendo que a vontade de Deus no céu é plena, mas aqui na terra nem sempre a vontade de Deus se manifesta. Em outra partida, quando você, diante da dor, da tragédia, da perda, você chega para alguém e diz assim, foi vontade de Deus, te consola, te conforta com isso. Isso é bobagem, isso é tolice, porque Deus não está no mal, Deus não provoca o mal, Deus não traz tragédia, porque em Deus não existe mal. A Bíblia é bem clara que Deus não é autor do mal, por isso não culpe a Deus pelas coisas ruins no mundo. Eu falei semana passada que existe um flertar no filme com uma heresia chamada teísmo aberto. O teísmo aberto diz que Deus deu liberdade ao homem de tal forma que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque Deus, como deu liberdade para a gente, o que acontecer amanhã Deus não sabe, Deus não controla a história, Deus não sabe o que vai acontecer, e quando as coisas acontecem errado, até Deus se surpreende. Isso é um extremo. Mas ao mesmo tempo existe um outro extremo, que é chamado de determinismo. Existem muitos ismos por aí que ensinam que tudo é determinado por Deus. Até o mal. Até se um serial killer, se um tarado, se alguém violentar uma criança, é porque era da vontade de Deus. Gente, isso é perversão. Eu falei com um cabra que acredita nisso, e vou dizer para vocês, ele acha que Adolf Hitler, o cara aquele que todo mundo sabe quem é, foi Deus que determinou que fizesse tudo aquilo. Esse determinismo diz que eu botei essa camisa, não sei, isso aqui é azul, acho que é azul cinza. Não fui eu que escolhi a camisa. Foi Deus que me levou a botar essa camisa. Porque acreditam que tudo é determinado por Deus. Gente, por que Deus nos criou com capacidade de escolha? Por que Deus criou o homem com a capacidade de fazer escolhas? Porque um dia Ele olhou para nós e disse que ia nos criar à imagem e semelhança de Deus. E para nos criarmos à imagem e semelhança de Deus, significava que nós teríamos que ter a capacidade de livremente escolhermos amar. Porque o maior valor no universo é você decidir amar as pessoas, a Deus. E se você não tivesse essa capacidade, você não ama, porque o amor precisa ser uma escolha. O amor não pode ser uma imposição, o amor não pode ser uma deliberação, não pode ser uma obrigação, não pode ser uma programação. O meu celular tem uma
cabra aqui que fala comigo. Se eu perguntar para ela assim, ô fulana, você me ama? Ela talvez até nunca perguntei, mas até vou perguntar. Ela poderia dizer assim, eu te amo, Gilberto. Eu pergunto, que hora é? Como vai estar o tempo? Ela responde, mas por que isso? Porque ela foi programada. Você imagina você comprar uma bonequinha muito bonitinha, perfeitinha, você aperta um botãozinho e ela diz assim, papai, eu te amo. Isso tem sentido? Não tem sentido, porque aquilo é uma programação, aquilo é algo pré-estabelecido, e Deus nos deu essa graça, porque Ele queria que nós o amássemos, que nós nos relacionássemos com ela, mas o homem rejeitou a Deus, o homem rejeitou amar a Deus, se afastou dele, e essa é a fonte do caos, da desordem, do desequilíbrio que existe no mundo. Então Deus não é a fonte do mal, nem sempre merecemos o que merecemos na vida, e nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. Agora, Deus criou um mundo com a potencialidade para o mal? Claro. Porque a única maneira dele criar um mundo onde as pessoas pudessem amar é fazer com que as pessoas pudessem escolher amar ou não amar. E isso, existe um potencial para o mal. A mesma mão que aperta o gatilho de uma arma, pode ser a mão que estende para levantar alguém. A mesma mão que bate no rosto de uma mulher, de uma criança, pode ser a mão que acaricia. E se a gente diz assim, mas e por que Deus não pega esses serial killers, esses tarados, esses terroristas e tira a vontade deles? Deus teria que tirar a minha e a sua também. Por isso, Deus está querendo que eu e você entendamos que nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. Deus decidiu que criaria o homem com a possibilidade de o homem rejeitá-lo. Assim como você, quando decide a ter um filho. Eu e a minha esposa, quando casamos, decidimos que teríamos uma família, para os padrões de hoje, grande. Temos 4 filhos. Mas, se nós pensássemos em tudo aquilo que eles poderiam passar pela vida, todo o sofrimento, toda a dor, toda a decepção, todo o fracasso, todo o bullying, tudo o que de ruim pudesse acontecer, mas mesmo pensando em tudo de ruim que podia acontecer, nós também pensamos que não tem coisa melhor do que você ter os seus filhos e ver que eles vão viver a sua vida. E vão lhe dar alegrias, vão viver prazeres, vitórias, e você vai celebrar. E nós temos 4 filhos e não nos arrependemos. E agora olhamos para as nossas netas e vimos que existe tanta coisa ruim que pode acontecer, mas não nos arrependemos de ter as nossas netas, os nossos filhos ter os seus filhos, porque o prazer, a satisfação de ter os nossos filhos compensa o risco da dor e do sofrimento. A mesma coisa Deus fez conosco. Deus sabia que muitas pessoas iam optar por não segui-lo. Muitas pessoas iam optar em virar as suas costas para Ele. Mas Ele também sabia que muitas pessoas iam optar por amá-lo. Muitas pessoas iam optar por se render a Ele, por fazer parte da sua família e viver com Ele. Por isso, nem tudo o que acontece é vontade de Deus. Então, quando você for atender alguém que está enfrentando uma tragédia, de uma perda, quando chega lá, você não bote a mão no ombro dele e diga assim, meu bem, meu amigo, Deus, dê a vontade de Deus, porque nem sempre é uma vontade de Deus. Existe uma dimensão no mal, que eu quero chamar de um mistério. Existe uma dimensão do sofrimento que é um mistério. A Bíblia diz que Deus não é o causador do sofrimento, do mal, mas Deus trabalha através do sofrimento. E isso é algo que nós não conseguimos compreender, mas nós precisamos acolher. A verdade é que, assim como no filme, foi deixado bem claro que a realidade dos motivos da dor, do sofrimento, cada um experimenta na sua história. Cada um dentro da sua história vai experimentar a realidade do sofrimento, do mal, no seu tempo. Eu não sei explicar por que você passou por o que você passou.
Eu não sei por que aconteceu o que aconteceu com você. E mesmo que eu desse uma explicação, mesmo que eu conseguisse convencer você, isso não ia cessar a sua dor. Porque nós não precisamos de explicação, nós não precisamos de entender, porque nada justifica a minha dor. Eu não sei se vocês sabiam que o pastor Rick Warren tinha um filho de 27 anos que nasceu com um problema mental e sofreu de depressão. E eu acho que faz uns 2, 3 anos atrás, esse jovem, com 27 anos, ele tirou a sua vida. Ele se suicidou. E no momento da dor, o pastor, quando prega diante da igreja, depois de uns meses de licença, ele diz: nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Nós orávamos todos os dias para que Deus curasse o nosso filho. Nós procuramos os melhores recursos humanos, medicinas, para que ele tivesse uma vida mais... Conforme o tempo ia passando, cada vez ele piorava mais nas suas crises. Ele tinha um coração muito bom, mas constantemente ele entrava em crises, e isso aconteceu. E ele disse uma frase que eu copiei aqui, que ele disse assim: eu prefiro andar com Deus. Rick Warren dizendo, diante da questão de por que Deus permitiu que o seu filho se suicidasse, ele diz: eu prefiro andar com Deus como em nenhuma das minhas perguntas respondidas, do que andar pela vida sem Ele e saber todas as respostas. Por quê? Porque quando nós estamos na dor, as explicações não ajudam. Quando nós estamos no sofrimento, não ajuda. Mas o problema meu e seu é que sempre que você tem uma perda, sempre que você está diante de um sofrimento, a nossa tendência é procurar uma causa. É procurar uma razão, um motivo, procurar uma explicação de por que as coisas aconteceram, porque isso aconteceu comigo. Eu preciso descobrir o motivo, a razão, por que que ele me deixou, por que que ele me traiu, por que que ele me abandonou, por que eu perdi o meu emprego, por que que as portas se fecharam, por que que o meu negócio faliu, por que eu estou com câncer, por que que o meu filho foi tirado de mim. Constantemente nós estamos querendo uma explicação. Mas a verdade é que explicação não ajuda. É como Deus me perdoe e guarde. Se Deus me dissesse para mim: Gilberto, semana que vem agora, segunda ou terça-feira, eu vou levar a tua esposa. Não que eu queira isso, mas ela vai morrer. Eu pergunto para vocês, Deus me dissesse: eu vou levar ela porque eu estou precisando dela. Ia mudar alguma coisa? Nós não precisamos de explicações. Nós precisamos é do conforto de Deus. Nós precisamos é da presença de Deus. Por isso, existe um mistério no sofrimento. Existe algo que nós não entendemos na dor. Existe algo na tragédia que não tem explicação. E nós temos que ter a humildade suficiente de reconhecer aquilo que acabamos de cantar. Deus continua sendo Deus, e eu sou criatura. Eu não entendo, mas eu preciso perceber e compreender que Deus ainda não terminou de escrever a história da minha vida. Existe um lugar para o sofrimento. Existe um mistério no sofrimento que nós precisamos compreender. Talvez isso só vai ser entendido, compreendido lá na frente. Depois de 1 ano, talvez depois de 2 anos, talvez na eternidade você vai entender e compreender. Mas enquanto isso não se esclarece, nós precisamos acalentar no nosso coração e usufruirmos da presença de Deus, do consolo de Deus. Mas vamos ser honestos, gente. A gente não quer ouvir isso. A gente não quer saber disso. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que busca de todas as formas o alívio para o sofrimento.
A nossa sociedade criou todas as formas de aliviar a dor, o sofrimento. Existem milhares de analgésicos para tirar a dor física, para que você não sofra, para que você não tenha problemas. Existem N tipos de antidepressivos para que você não fique sofrendo emocionalmente falando. E, gente, criaram-se hoje com essas novas pseudo-igrejas por aí, um evangelho que está dizendo: por que você sofre? Venha para cá e pare de sofrer. São analgésicos espirituais que tiraram vamos dizer assim, a percepção da realidade que no mundo nós estamos vivendo um caos e que existe dor e sofrimento. Por isso nós não podemos esquecer os exemplos que a Bíblia nos dá. Histórias como a história de José, que vocês conhecem. Ele foi pego pelos seus irmãos que o bateram, que o espancaram e depois o venderam como um escravo. Aonde estava Deus quando os meus irmãos batem em mim, me espancam e me vendem como escravo? E depois que ele é vendido, ele acaba caindo na casa de um cabra lá, e ele começa a trabalhar, começa a ir bem, e lá a mulher do homem se engraça com ele, e ele foge dela, ela com raiva acusa ele vai para a masmorra, para a cadeia, e vai comer o pão que o bicho amassou numa masmorra, numa cadeia. Onde estava Deus nessa história? Depois ele é esquecido por anos e anos lá. Se alguém perguntasse a José, lá naquela masmorra, por que Deus permitiu? Onde está Deus nessa história? Ele talvez não soubesse. Mas hoje, eu e você, olhando a história completa, hoje eu e você, sabendo o final da história, nós podemos dizer: Deus estava no centro da história construindo algo. Deus estava no centro da história construindo. Mesmo que os personagens não compreendessem. Quando lemos a história de Ruth, a mulher que perde o seu marido, perde o seu sogro, perde o seu cunhado, perde todas as expectativas, a história de Noemi. Hoje nós olhamos para a história delas e percebemos que Deus estava construindo algo. Quando olhamos para a história de Jó. Por isso, quando a coisa se volta para a nossa história, é diferente. Eu louvo a Deus pela libertação que Deus deu a José, aleluia, Deus é bom, Deus é fiel. Mas quando a coisa acontece comigo, é diferente. Por isso, gente, nós precisamos fazer o que Jó fez. Quando ele disse: eu sei que tu podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, diante da dor, da tragédia, da perda, não fale besteira, não fale bobagem. Não fique querendo estabelecer razões, explicações e lógicas e, fundamentalmente, botar a bomba na mão de Deus. Simplesmente, fique quieto. Esteja ao lado da pessoa, seja um ombro, seja um amigo. E se for acontecer com você, você pode se lamentar, você pode prantear, você pode dizer: está doendo. Você pode dizer como o salmista: até quando, Senhor? Deus, até quando, Deus, eu vou viver essa realidade? Mas fale isso a Deus. Não fique murmurando, não fique questionando, não fique fazendo fofoca, não fique murmurando para as pessoas que não vão mudar a sua realidade, mas fale a Deus. Muitas pessoas falam de sua dor a quem não deveriam, e a quem deveriam falar não falam, que é o nosso Deus. Por isso, eu quero que você entenda que existe uma dimensão do sofrimento que nós não entendemos. Existe uma dimensão do sofrimento que é misteriosa, porque Deus trabalha e Deus usa, mas agora Deus, não sempre nós merecemos tudo que a vida nos coloca, e nem tudo que acontece é a vontade de Deus. E daí nós vamos para a questão da confiança. No filme, papai diz para Mackenzie uma coisa interessante. Ele diz assim: a verdadeira falha implícita de sua vida, Mackenzie, é que você não acha que eu sou bom. Porque se você soubesse que eu sou bom,
e que tudo é coberto por minha bondade, mesmo que você nem sempre entenda o que eu estou fazendo, você confiaria em mim, mas você não confia. Em outras palavras, é como se você dissesse: Deus, eu vou entregar o volante, a direção da minha vida para você. E Deus pega o volante da sua direção, do seu carro, você se senta do banco do carona, e Deus começa a dirigir a sua vida. E você acha que Deus deveria ir, e de repente Deus dobra numa esquina. E você diz: por que entrar aqui? Por que dar essa volta? E Deus só olha para você e diz assim: confia em mim. E Ele vai dar uma outra volta, vai para cá, vai para lá. No fundo, nós entregamos a Deus, mas nós estamos querendo controlar a Deus. E na verdade, às vezes nós achamos que as esquinas que Deus está dobrando, as voltas que estão dobrando, não são as voltas porque nós não estamos confiando que Ele é bom, que realmente nós estamos nos entregando a Ele. Por isso, gente, nós precisamos aprender a confiarmos em Deus, porque Deus é bom. Nós precisamos aprender a nos entregar a Deus. A Bíblia nos mostra a história de um homem chamado Jairo, que a sua filha estava enferma à beira da morte, e ele vai ao encontro de Jesus. Vocês conhecem a história. Ele chega diante de Jesus: Jesus, a minha filha está morrendo, eu preciso que você vá lá e a cure. Jesus disse: vamos lá. E no meio do caminho uma multidão começa a cercar Jesus, começa a dificultar, o tempo começa a passar, e eu imagine você que é pai, sabendo que a sua filha está na iminência da morte, e aquele homem Jesus poderia curar o seu filho, mas agora as pessoas começam a tirar a sua atenção, e no meio daquilo tudo Jesus para e diz o seguinte: eu não vou dar mais nenhum passo, porque alguém me tocou. Alguém me tocou, e enquanto eu não souber quem foi que me tocou, eu não saio daqui. Aquele homem disse: meu Deus, esse cabra pirou, é uma multidão, um monte de gente, o que ele quer saber quem é que tocou? Está todo mundo tocando nele. Os próprios discípulos chegaram para Jesus: Jesus, todo mundo está te tocando. Jesus disse: mas teve um toque diferente. Eu não sei quanto tempo passou, mas no coração daquele pai foram uma eternidade, porque ele sabia que a sua filha estava morrendo. E daí vocês conhecem a história, uma mulher se manifesta e diz: Jesus, foi eu que te toquei. Jesus começa a conversar com a mulher, começa a falar com a mulher, e passa-se um tempo. E depois que Jesus se resolve com aquela mulher, chegam alguns criados da casa de Jairo, e olham para Jairo, e dizem assim: Jairo, não adianta mais, morreu. Coloque-se no lugar daquele pai. Se fosse eu ia olhar para aquela mulher, eu ia olhar para Jesus. Eu já vi cada cena de mãe com filho aí que eu vou dizer uma coisa para vocês imaginam. O que passou na cabeça daquele homem. E quando ele foi abrir a sua boca, Jesus olhou para ele e disse assim: não temas, crê somente. E ele engoliu. Gente, tudo está relacionado à nossa confiança em um Deus que é bom. Tudo está relacionado à maneira como nós enxergamos a Deus. Por isso nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 8, verso 10, Deus é amor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação de nossos pecados. Se existe alguém que não é de confiança, não é Deus. Se existe alguém que não merece confiança, não é Deus. Porque antes mesmo de eu conhecê-lo, Ele já provou que era bom, porque Ele deu seu Filho por mim antes que eu não estava nem aí com Ele. Deus, antes mesmo de você existir, de nós existirmos, Ele já tinha matado o seu Filho por você. Então, se nessa relação existe alguém que não é de confiança, sou eu, é você, e não é Deus. Por isso nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus, porque Deus é um Deus bom. E Deus é um Deus sério. Ele não é um mau caráter, Ele não é
como esses cabra pinto Deus. Então nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus, e não apenas no caráter de Deus, mas nos caminhos de Deus. O Salmo diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Aqui está o meu problema, aqui está o seu problema, aqui está o nosso problema. Nós somos muito bons em declarar: eu confio no Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu bom pastor. Nós somos muito bons. Mas quando o sapato aperta, quando o sofrimento bate, esse tempo de paciência que nós temos que ter diante da nossa declaração e do livramento de Deus, é que é as coisas. É fácil declarar agora e depois ficar esperando, ter paciência para que Deus intervenha no nosso caso. Foi o que aconteceu com Jairo. Nós vivemos em uma época, gente, que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito instantâneo. E isso influencia a nossa espiritualidade. Isso influencia o nosso relacionamento com Deus. E todo relacionamento, para ser significativo, precisa de tempo. Por isso, o grande desafio nosso não é declarar que confiamos em Deus, e sim é viver essa declaração enquanto nós não vimos o livramento. Não é declarar que confio em Deus, é viver na certeza, na esperança, na paciência, no livramento de Deus. Por isso que o salmista dizia: eu ainda te louvarei. Não está na hora ainda não chegou, mas eu ainda verei, eu ainda terei, porque eles tinham a convicção de que Deus agia. Ele confiava nos caminhos de Deus. E por fim, nós precisamos ter confiança nos propósitos de Deus. A Bíblia diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam, agem para o bem. Não significa que todas as coisas são boas, não significa que todos os maus vêm de Deus, mas Deus transforma maus em bem, Deus tira do mal o bem, porque Ele tem um propósito, o seu propósito. Você sabe qual é o propósito de Deus para você? Às vezes, nós queremos que o propósito de Deus para nós seja a cura. Às vezes nós queremos que o propósito de Deus para nós seja ter muito dinheiro. Às vezes nós achamos que o propósito de Deus para nós é que nós sejamos felizes no nosso casamento. Mas eu quero dizer para você que existe um propósito muito mais elevado do que todas essas coisas. Nós precisamos entender que ainda nós não chegamos à plenitude. Nós ainda estamos vivendo na antessala, que Deus está nos aguardando para usufruirmos a eternidade com Ele. Então existe uma realidade que Deus está querendo, que Ele se importa. Não com a nossa leve e momentânea tribulação, mas por aquilo que a glória nos espera. Deus tem um projeto muito mais elevado para você, que talvez Ele vai dizer não a muitos dos seus pedidos. Talvez Ele vai deixar você no silêncio diante de muitas realidades, para deixar o seu coração sensível, para deixar o seu coração crescer no desejo de estar com Deus. Porque, gente, se existe uma coisa que hoje nós queremos, é o aqui e agora, o imediatismo. Por isso, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E, por fim, a intervenção de Deus. Hoje, muitas pessoas perderam pessoas queridas. Hoje, muitas pessoas foram vítimas de tragédias. Hoje, muitas pessoas foram diagnosticadas com doenças incuráveis. Hoje, muitos lares foram totalmente arrasados pela dor e pela perda. Houve muitas lágrimas. Quando Deus vai intervir, a Bíblia nos diz que existe uma intervenção futura de Deus. Apocalipse 21, verso 3 e 4 diz assim: o próprio Deus
estará com eles e será o seu Deus, e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus está dizendo que existe um futuro. Deus já nos dá o final do livro, o final da história, o final do filme. Deus diz que no final Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. E não só vai enxugar as nossas lágrimas, mas Ele diz, nunca mais haverá morte, não haverá mais tristeza nem dor, pois a antiga ordem já passou e tudo se fez novo. Deus é um Deus que vai restaurar aquilo que se perdeu lá no início. Aquilo que o homem quebrou, aquilo que o homem desconectou, Deus vai conectar de novo o nosso celular, a nossa vida à fonte eterna, e não haverá mais lágrima, não haverá mais morte nem tristeza. A intervenção de Deus. Mas não apenas uma intervenção futura, mas existe uma intervenção presente, uma intervenção hoje, uma aqui e agora. Quando Jesus nos diz através do evangelista João, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre com vocês. Quando vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Deus nos diz que nós, apesar de vivermos um mundo onde a dor, o sofrimento, a tragédia, o mal seja uma realidade, Ele diz que Ele estará conosco sempre. E não só estará conosco, mas o Seu Espírito nos consolará, nos animará, nos dará graça e nos guiará à verdade. Quem anda em verdade não se exaspera. Quem anda em verdade não anda na mentira, não se engana, não se desespera da vida, não perde o sentido da sua existência, porque a presença de Deus é uma realidade na vida de todo aquele que se volta para Ele. É isso que Deus está nos dizendo diante dessa realidade. Por isso, nessa noite, eu quero dizer a você que veio até aqui, e de alguma maneira ou de outra, você foi vítima de um sofrimento. Qual a resposta de Deus para você? Eu poderia dizer de 3 coisas. Primeiro, Deus está querendo lembrar a cada um de nós, não era para ser assim. Esse não era o plano de Deus, não era a vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Deus está nos lembrando que não era para ser assim. Mas também Deus está nos convidando, como convidou a Jairo, e Ele está dizendo a você, não temas. Não temas, creia somente. Existe um mistério e existe uma confiança. Deus é o Deus que está dizendo a mim e a você, a história da sua vida ainda não acabou. Você agora não entende, não compreende, você não enxerga, mas creia que existe um mistério do sofrimento nas mãos de Deus. E Deus é o Deus que cuida de cada um de nós, da nossa história individualmente. Por isso Ele diz a você, não temas, creia, confie, porque eu sou bom e eu estarei com você. E Ele nos promete, eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Essa é a realidade do nosso Deus. Essa é a realidade de um Deus que se revela a nós no mundo em que vivemos. Por isso eu desafio você a entregar a Deus agora os seus questionamentos. Vamos orar? Talvez, quando eu falei semana passada que ia falar sobre sofrimento, porquê do sofrimento, você gostaria de uma explicação. Você gostaria que eu lhe desse qual foi o motivo de que você foi deixado. O motivo porque você foi acometido de um mal. Talvez os seus porquês, seu porquês, você queria uma explicação lógica. E eu quero dizer a você que mesmo que eu tivesse uma explicação que eu não tenho, ela não seria suficiente. Ela não ia te ajudar. Porque você não precisa de uma explicação. Você precisa de Deus.
Você precisa do conforto de Deus. Você precisa da presença de Deus. Pai, eis aí diante de Ti a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. E assim como Tu, Pai, não estavas indiferente à dor de Mackenzie, Tu não estás indiferente à nossa dor. Assim como Tu estavas escrevendo a história de José, de Ruth, assim como Tu continuas sendo Deus, e um Deus bom, e um Deus que não só é bom, mas um Deus que nos deu a graça de livremente Te amarmos, de escolhermos. Por isso, Pai, nesse mundo nós vivemos em realidades que nem sempre a Tua vontade é feita. Nem sempre a vida, Senhor Jesus, é justa, é perfeita. E se porventura existe alguém aqui essa noite, Pai, que tem diante de si questões que até hoje não conseguiu se desprender, e está como aquele homem estava já 3 a 4 anos parado no mesmo lugar, e não conseguia fazer com que a sua vida tivesse sentido, tudo estava em desequilíbrio, em desarmonia. Eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração, e que eles possam agora experimentar na sua vida a realidade de um Deus que quer estar presente, um Deus que está intervindo na nossa história, na história da humanidade, mas hoje já está conosco, nos guiando, nos orientando, nos sustentando. E como disse o Teu servo, nós queremos andar em esperança diante de um mistério, porque a fé que vence, é a fé que vive diante dos mistérios da vida, na esperança de que Deus é bom e que a nossa vida está diante dEle. Te revela agora aos Teus filhos em nome de Jesus. Eu convidaria você a ficar de pé. Curve a sua cabeça onde você está. E modestamente eu queria dizer a você que gostaria de solidariedade, gostaria de que orássemos com você, para que você suportasse, vencesse, superasse uma perda, uma dor, um sofrimento que tem trancado a sua vida, talvez na sua área emocional, talvez na sua realidade relacional, e você precisa de um ombro, de uma oração. Eu quero desafiar você a vir até a frente, eu quero orar com você. Nós vamos estar orando juntos, para que a presença de Deus renove as tuas forças. Faça cessar dentro de você os desejos de motivos, talvez até as culpas, talvez até a consciência pesada. Pode vir bem na frente. Eu quero convidar os pastores, os ministros a estar orando com você. Saiba que Deus quer tocar a sua realidade. Saiba que Deus se importa com você. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado na sua dor. Deus está interessado na sua realidade. Em nome de Jesus, creia que Ele te ama. E Ele já provou isso morrendo naquela cruz antes mesmo que você nascesse. E agora você precisa confiar e descansar nele. Enquanto os pastores, os ministros vão estar orando, você vai recebendo a oração e você pode ir voltando ao seu lugar, porque é muitas pessoas. E a igreja nos ajude a orar agora. Pai, eis aí a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Tu conheces a realidade de cada um deles. Tu conheces agora, Pai, aquilo que vai dentro do coração. E nós te pedimos agora em nome de Jesus, que a graça de Deus, a esperança de Deus, traga agora paz ao coração dos Teus filhos. Que o consolo de Deus, que a certeza da presença de Deus, da verdade de Deus agora ilumine, Pai, e tudo aquilo que tem prendido,
tudo aquilo que tem escravizado, tudo aquilo que tem trancado, que todas as perguntas que não são respondidas, que eles possam agora se lembrar: não temas, crê somente, e no final, na história, no futuro, todas as coisas terão a sua explicação, terão o seu sentido, porque o Deus é o Deus que trabalha na nossa história. Deus é o Deus que trabalha na vida dos homens e de mulheres. Nós confiamos nos teus projetos, nos teus propósitos, e Deus tira do mal o bem, em nome de Jesus. Te revela de uma maneira toda especial, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Aleluia. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez,